isso aí, meus amores, estou de volta aqui no terceiro bloco do programa. Agora são exatamente 9 horas e 10 minutos, tá? Meus amores, olha, muito obrigado pelo carinho e a sua audiência, tá? Olha, antes de começar aqui, eu vou bater um papo todo especial com José Carlos Peixoto. Ele é comentarista esportivo e também assessor aí, né? Jornalista, trabalha na área de jornalismo, jornalista e assessor daí do ICEI, tá? Daqui a pouquinho você também vai ficar sabendo o que é o ICEI. Muita gente sabe, outras pessoas não conhecem aí o ICEI e o que faz o ICEI, o que acontece no ICEI, tá? Mas daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, que eu vou bater um papo com o José Carlos. Mas você conhece aí a história da bicicleta? Fizemos aí um off, né? Gravamos um off mostrando aí a história da bicicleta. Os apelidos, gente, olha, apenas confira aí, tá? Camelo, Calanga, Bike, Magrela, Jurubira. Não adivinhou ainda? Estes são alguns dos vários apelidos dados para a bicicleta. A mais antiga das bicicletas foi chamada, em seu país de origem, a França, de cavalinho de pau. Este importante meio de transporte surgiu na cidade de Paris em 1818. Esta primeira versão não possuía pedais e provocava muito cansaço em quem andava com ela. No ano de 1840, o ferreiro escocês chamado Kirkpatrick Macmillan inventou um tipo de pedal colocado junto à roda traseira por meio de um manete. Este sistema era semelhante ao daqueles carrinhos de pedais usados por crianças. Este dispositivo deu à bicicleta mais rapidez e estabilidade. Em 1855, o francês especialista em carruagens, Pierre Micher, inventou o pedal. Este foi instalado num veículo de 2 rodas traseiras e uma dianteira, chamado de velocípede. É considerado a primeira bicicleta moderna. Seu terceiro modelo, a bicicleta, foi desenhado em 1879. Esta bicicleta já possuía maior estabilidade e segurança. Na década de 1880, o inventor inglês John Kemp Starley projetou uma bicicleta semelhante às atuais. Possuía guidão, rodas de borracha, quadro, pedais e correntes. A primeira fábrica de bicicletas do mundo foi criada em 1875 e chamava-se Companhia Micher. Foi a primeira fábrica a produzir bicicletas em série. Em 1898, as primeiras bicicletas chegaram ao Brasil, vindas da Europa. Este meio de transporte também tornou-se fundamental em várias práticas de esportes e protagonistas de muitas aventuras ao redor do mundo, como a de Juliana Burg. A professora grega de 34 anos foi a primeira mulher a dar a volta ao mundo de bicicleta em 2012, depois de passar por 18 países, começando e terminando sua viagem em Nápoles, na Itália, tomando todo o cuidado para cumprir as várias regras pedidas para entrar no Guinness Book. Uma jornada de superação imemorável que ela se dedicou a fazer como parte de uma ação solidária da Fundação Safe Page, que cuida de crianças que sofreram abuso em culto religioso. Assim como ela, quem relata em seu livro Sem Minha Irmã. Agora, o primeiro homem a dar a volta ao mundo foi o inglês Thomas Stevens, nascido em 24 de dezembro de 1854 na Inglaterra. Foi a primeira pessoa a dar a volta ao mundo de bicicleta. Viu aí nosso quadro de curiosidades? Você viu aí a história da bicicleta, né? Tantos apelidos teve aí a bicicleta de Magrela, Bike, tem muitos apelidos, né? A bicicleta, e antes não tinha os pedais, né? A pessoa cansava muito ali sem os pedais, depois desenvolveu os pedais e teve aí recordista que deu a volta ao mundo de bike, ou seja, bicicleta. Toda terça-feira você vai ficar conhecendo aí uma curiosidade, uma história de alguma coisa. Hoje foi da bicicleta. Na próxima terça, surpresa. Assista o programa que você vai ver. Mas agora eu vou bater um papo todo especial aqui com José Carlos Peixoto. E ele vai falar um pouco sobre o ICEI, tá? Na realidade, nós iremos falar
sobre uma peça teatral que está acontecendo, que vai acontecer aqui em Itabuna, agora no próximo final de semana, né? Nesse final de semana. Que é baseado nesse livro aqui, que é A Vida e a Vida Continua. Tá? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse livro, mas antes eu quero saber o que é o ICEI. Bom dia. Bom dia Gisele, bom dia a todos, pessoal que estão ligados aí, né, em casa, nas residências, no local de trabalho, no Hoje em Foco. É uma alegria, viu, Gisele, estar aqui com você. Eu que agradeço. Tendo esse papo aqui descontraído. Na realidade, o ICEI, a tradução é Instituto de Cultura Espírita de Itabuna. E o que é que o ICEI, qual a função do ICEI? Na realidade, existe aqui na região um braço da Federação Espírita, que é o Conselho Regional Federativo, né? Sim. É um braço, uma extensão da Federação Espírita Baiana, que por sua vez é um braço, né, da Federação Brasileira. Ela começa lá com a Federação Brasileira, vem para os estados, Federação do Estado, e existe essa ramificação regional. E o que é o ICEI? O ICEI, ele faz parte, integra esse conjunto, né, do movimento espírita, ajudando, auxiliando enquanto divulgador. Ou seja, a tradução do nome, Instituto de Cultura Espírita. Todos os eventos que convergem aqui para a nossa região, mais notadamente aqui para Itabuna, passa pelaquela casa, passa pelo ICEI. Ele trabalha os eventos voltados palestras, a exemplo dessa peça aqui, os eventos culturais de maneira geral. Então, esse Instituto de Cultura Espírita existe uma diretoria, né, atualmente está com Reinaldo Gramacho na presidência, temos vários diretores e nós temos um presidente de honra, uma pessoa que, eu diria assim, que lutou muito na fundação, na criação do Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, que é o seu João Batista. Um abraço, seu João, está ligado com a gente. Temos também outros diretores, mas hoje está a direção com o Reinaldo Gramacho. Sim, muito bom, gente. Ó, tá aí o que é o ICEI, né? Mas vamos falar sobre essa peça teatral. Tem artistas aí, São Paulo. Artistas inclusive globais, né? O Renato Prieto é um artista global. Sim. Ele já teve novelas da Globo, né? O Renato Prieto. Ele é um dos atores e algumas pessoas inclusive já conhecem de outras peças aqui também com a temática espírita. Ô Gisele, é bom que a gente diga, a peça E a Vida Continua, ela tem uma temática espírita, mas ela é voltada, na realidade, para os valores universais. Você não vai chegar lá nessa peça, E a Vida Continua, e ver uma lavagem cerebral fazendo com que você modifique sua religião. Não é isso. Você pode ir, católico pode assistir, o evangélico pode assistir, sem preconceito nenhum, porque a temática que você vai ver abordada lá é a temática universal. São os valores universais, os valores do amor, os valores da afabilidade, da doçura, das dificuldades. Na realidade, esse livro, ele aborda, a peça é a adaptação do livro. Esse livro que você mostrou aí é um livro escrito pelo espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier psicografou essa obra de André Luiz. Essa obra aí trata o seguinte, da história de duas famílias paulistas. Sim. Essas famílias paulistas, elas se veem, mais ou menos nos anos 60, entrelaçadas em situações que, inclusive, são fatos reais. Eles omitem apenas os nomes verdadeiros, obviamente, por questões óbvias, mas são fatos reais que aconteceram, não foi criação dos espíritos, são fatos reais. E essa história que é contada, narrada, são fatos que plenamente você se vê nós que estamos aqui no nosso cotidiano, no dia a dia, nós nos vemos aqui naquelas situações que são colocadas ali. Então, eles se veem entrelaçados naquelas situações daquele momento. Quando eles vão aprofundando, à medida que vão aprofundando as relações, eles percebem que existem relações de outras existências unindo aquelas famílias, tanto no plano físico como no plano espiritual. É interessante. Então, a temática da peça é baseada justamente nesse livro lançado em 1968 pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro foi lançado em 1968. Ele também foi motivo de até um bom tempo. Mas ele já foi, inclusive, um motivo de filme. Foi lançado em o filme foi lançado em 2012. Com esse mesmo título? Com esse mesmo título. E tem também a direção de um ator consagrado, Paulo Figueiredo. Sim. Paulo Figueiredo, ator global, ator e diretor. Ele levou as telas do cinema em 2012
essa obra belíssima. É uma oportunidade ímpar da gente conhecer essa obra de perto, né? Aqueles que não são espíritas, ter um contato. Atores que não são amadores, são atores que já trabalham. Agora por quê? Porque eles têm uma vida voltada toda para a doutrina espírita, gostam da temática espírita. Os que não são espíritas gostam daquela temática espírita. Nós somos atores, a exemplo de Renato Prieto. E nós temos também a direção na peça, nós temos a direção, a adaptação de Cirano Rosalém e a direção de Renato Prieto, como disse, e a realização de Cristiane Natália e Lálio Oliveira. Ao todos, Gisele, nós temos 8 componentes nessa peça. 8 componentes. 8 componentes. Hoje eles estão se exibindo em Piauí. Né? É uma turnê. Começou em Ilhéus. Ilhéus. Foi começou o último dia 22. Isso, no último dia 22 em Ilhéus. E como é que foi em Ilhéus, sabe? Em Ilhéus a expectativa superou as expectativas. Né? O pessoal, nós temos notícias de que as pessoas lotaram lá o Porto da Esperança. Né? Não poderia ser diferente, dada a expectativa que foi criada. E eles logo depois, eles já fizeram em Bicaraí, no dia 23. No dia 24 tem o Baitaba, ontem, né? Hoje em Piauí e amanhã em Santo Antônio de Jesus. Amanhã a peça estará em Santo Antônio de Jesus e dia 27 em Gandu. Né? As cidades todos próximos, né? As nossas cidades aqui do sul. E no dia 29, nós temos o dia 28 aqui em Itabuna, e no dia 29 a turnê se encerra em Jiquié. Em Jiquié. Então tá aí, ó. Aí a vida continua. Faça o convite aí para Itabuna. Será próximo, agora final de semana. E isso, convidamos a todos. Não é necessário que a pessoa seja espírita. Volto a dizer, é uma oportunidade cultural. Nós que não temos, né, essa oportunidade de ver peças aqui, não temos locais apropriados, mas o ICEI, existe um auditório preparado para receber todos vocês. São 600 lugares, né? Vocês podem ir tranquilamente, o horário é às 20 horas da sexta-feira. Vocês podem adquirir o ingresso lá mesmo, no próprio ICEI. E recomendamos que as pessoas se dirijam antes, né? Para poder ir fazendo aquela vibração, fazendo aquela mentalização positiva e curtir uma boa peça, uma boa história, uma história verdadeira que você pode levar como ensinamentos. Esse ensinamento, inclusive, mais notado nessa peça, adaptado pelo livro, é a questão da reforma íntima, que todos nós relutamos em fazer no nosso dia a dia. Quem sabe na oportunidade para as pessoas iniciar sua reforma íntima a partir da história que irão ver lá na próxima sexta-feira. Sim. Tá aí o convite, né, do nosso querido colega, né, José Carlos Peixoto, que daqui a pouquinho estará ali na TVI Esportes, né, programa TVI Esportes, comentarista, comentando lá tudo que aconteceu aí no mundo do futebol, tá? Muito obrigada pela presença. Obrigado, Gisele. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, essa equipe aqui maravilhosa, e abraçar todos vocês que estão nos assistindo, né, pelo prazer de estar nos assistindo, essa alegria, né, descontração, né, na manhã, né, informações maravilhosas, né? Isso é bom, saber que na televisão nós temos a oportunidade de ver coisas de qualidade. E o seu programa realmente é de qualidade. Apreciem sempre, né, e faça disso aqui, eu diria assim, um compromisso sempre de todos os dias. Né? Faz bem, pessoal. Um abraço a todos. Faz bem. Meus amores, eu vou para o intervalo comercial, voltarei daqui a pouquinho no quarto e último bloco do programa. Sai daí não, volto já já, um minuto só.